Olá, amigo. Eu creio que você já viu todos os outros DVD da coleção Saúde e Longevidade em 12 Passos. E agora chegou o momento mais esperado, onde nós iremos falar do programa de 40 dias de desintoxicação. Durante esse período de 40 dias, na realidade, você estará colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu nos outros DVDs. Mas antes de começar a falar nos 40 dias, nós vamos lembrar, melhor dizendo, algum daqueles princípios básicos que nós aprendemos nos outros DVDs. Princípio número 1, o nosso corpo, lembrem-se que nós aprendemos que existem mecanismos de restaurações e que esses mecanismos de restauração, muitas das vezes, estão embotados, incapazes de realizar o seu trabalho, e quando nós eliminamos o abuso, esses mecanismos entram em marcha e aí começa o processo que eu chamo de autorrestauração. Aqueles mecanismos estabelecidos por Deus começam então a fazer o seu trabalho e vai fazer de uma maneira fantástica. O segundo princípio básico que nós aprendemos é que existem alguns mitos, e esses mitos estão muito enraigados na nossa cultura, e para recuperarmos a nossa saúde, temos que muitas das vezes derrubar algum desses mitos. O primeiro mito que nós vimos durante essa semana é aquele mito de que velhice significa ou é sinônimo de enfermidades. E nós vemos que velhice nada tem a ver com enfermidades. O que acontece é que depois de décadas de abuso, o corpo começa a capitular, então abre-se as portas para as enfermidades e conduz-se à morte prematura. Segundo mito que nós vemos que as pessoas têm uma preocupação muito grande, está relacionado com o mito das proteínas. Quando se fala em fazer uma modificação no estilo de vida, as pessoas perguntam-se a si mesmas: o que é que eu vou fazer com as proteínas? Não faça absolutamente nada. Por quê? Porque quanto mais proteínas o indivíduo ingere, principalmente na fase adulta, mais rapidamente ele envelhece. Lembre-se, os rins são os órgãos da juventude e a pessoa envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem. Os produtos do metabolismo, ou melhor dizendo, os subprodutos do metabolismo das proteínas, tanto das proteínas animais quanto vegetal também, esses subprodutos colocam uma carga muito grande sobre os rins. Então, ao reduzirmos o consumo de proteínas, nós estamos poupando os nossos rins. Outro fator muito importante é a questão do cálcio. Muita gente pensa: onde é que eu vou conseguir o cálcio? Também não se preocupe, o cálcio está bem distribuído na natureza. E hoje, em estudos comparativos, mostram muitas daquelas coisas que nós vemos justamente ao contrário daquilo que se ensina. Em países onde o consumo de proteínas é maior, e onde o consumo de carnes e laticínios é maior são os índices de enfermidades cardiovasculares e os índices também de osteoporose. Então, não deve se preocupar com esses aspectos. Bom, durante os 40 dias de desintoxicação, o que nós vamos fazer na realidade é criar condições para que aqueles mecanismos inerentes no nosso corpo possam fazer o seu trabalho. Em outras palavras, nós retiramos o abuso e o corpo estará então livre para fazer o seu trabalho. Ele está sempre pronto para fazer o seu trabalho à medida que nós estivermos prontos. Então, durante esses 40 dias da nossa jornada, serão 40 dias em que você não consumirá nenhum produto de origem animal. Seria 40 dias sem carne, sem ovos, sem peixe, sem frango, sem manteiga, sem queijo, absolutamente nada que venha da criação animal ou dos produtos de origem animal. E nós vimos nos outros DVDs ou durante essa semana que quando nós evitamos esses produtos por 40 dias nesse processo de desintoxicação, nós estaremos então tirando uma carga do nosso organismo. Primeiro é que os produtos de origem animal aportam colesterol. E nós vimos que o colesterol, apesar de ser uma substância muito importante, o nosso fígado sintetiza todo o colesterol que nós necessitamos. Esse colesterol extra é uma carga extra que colocamos no nosso sistema. À medida que vamos envelhecendo, o fígado também vai envelhecendo, então ele não consegue mais manusear esse excesso e começa então a acumular-se
na corrente sanguínea, sendo depositado nas artérias e abrindo as portas para uma série de problemas cardiovasculares. Então, nós vamos dar umas férias ao nosso corpo de 40 dias, não utilizando nenhum produto de origem animal. Com relação aos produtos de origem animal, ainda existem outros fatores que não são benéficos para a nossa saúde. Um deles também é o tipo e a maneira com que os animais estão sendo criados e preparados para o abate. Nós falamos essa semana dos fatores de crescimento, falamos também dos antibióticos, falamos dos antidiuréticos e falamos de outras substâncias que são acrescentadas à ração dos animais e que esses produtos ficam concentrados no tecido animal e passam para o nosso sistema à medida que nós vamos consumindo. Então, durante esses 40 dias, estaremos dando descanso ao nosso corpo, evitando colesterol e evitando todos esses produtos e subprodutos que vêm nesse tipo de alimento, dando chances ao nosso organismo para realmente ter um descanso e fazer o seu trabalho. Então, durante 40 dias, nada de produtos de origem animal. Agora, durante esses 40 dias, também não consumir nada que tenha açúcar refinado. Nós falamos das implicações do excesso de açúcar refinado que é consumido na nossa sociedade e as implicações desse excesso para o nosso metabolismo, para a obesidade, para questões de osteoporose e também para os problemas muito comuns nos nossos dias, que são os problemas neuropsiquiátricos. E é interessante notar que nos últimos 50 anos, a produção e o consumo mundial de açúcar aumentaram 50%. E nos últimos 45 anos, as enfermidades neuropsiquiátricas aumentaram 40%. Então, existe uma relação muito intensa, muito juntas, uma relação bem íntima entre o consumo exagerado de açúcar e as enfermidades neuropsiquiátricas. Nós vemos que em países onde o consumo de açúcar é maior é a incidência das enfermidades neuropsiquiátricas. Nós falamos durante a semana os efeitos que tem sobre a osteoporose, falamos sobre os efeitos que tem sobre a depressão, falamos sobre os efeitos que tem sobre transtornos da personalidade e uma série de outros problemas. Então, durante 40 dias, não vamos ingerir nada que tenha açúcar refinado. E notem, não estou falando apenas de açúcar refinado da cana. Existem outros tipos de açúcar refinado. Tem o açúcar refinado de beterraba, existe um tipo de açúcar do milho que está refinado, existe também a própria estévia que se está refinado. Todo o açúcar, quando ele é refinado, ele é muito deletério para a nossa saúde. Então, durante esses 40 dias, nós vamos estar dando um descanso ao nosso sistema neuroendócrino e dando oportunidade, melhor dizendo, para que o corpo opere também essa restauração mental e essa restauração emocional no nosso organismo. Então, repetindo, 40 dias, nada de produtos de origem animal, nem carne, nem ovos, nem frango, nem peixes, nem manteiga, nem queijo, nada, absolutamente nada. Durante 40 dias, nenhum tipo de açúcar refinado. Então, durante esses 40 dias, as opções seriam o mel de abelhas, o melado de cana e o açúcar mascavo. Agora, durante 40 dias, nós não consumiremos também, na nossa trajetória para recuperar e manter a nossa saúde, nós não consumiremos nenhum produto refinado. Quais são os produtos refinados? Nós temos os mais clássicos, é o arroz branco refinado, é o trigo branco refinado e outros produtos refinados que permeiam a dieta não somente do brasileiro, mas de todo o Ocidente. E aqui nós estamos já combatendo os 3 fatores que estão levando as pessoas a ficarem cada vez mais doentes, principalmente com enfermidades crônico-degenerativas. Essa dieta normal, nós mencionamos durante as outras palestras, que contém ou baseia-se simplesmente 50% é açúcar, produtos refinados e gordura.
Então agora nós vamos eliminar os produtos refinados. Quando nós eliminamos os produtos refinados, algumas coisas muito positivas acontecem para nós. Primeiro, nós vamos estar dando mais fibras ao nosso corpo. Claro que o nosso sistema não absorve as fibras têm uma função muito importante. Por exemplo, quando você come alguma coisa que tem excesso de glicose, as fibras ajudam que parte daquelas glicose não seja absorvida. Se você come alguma coisa que tem gordura e tem fibras, as fibras não permitem que parte daquela gordura seja absorvida. Então, é fundamental nós termos fibras na nossa dieta, porque seria uma maneira de controlar indiretamente tanto os nossos níveis de açúcar como os nossos níveis de lipídios ou gorduras no sangue. Agora, os cereais integrais, eles também não somente têm fibras, mas eles são ricos em vitaminas do complexo B. E nós vemos que uma das funções das vitaminas do complexo B é regular o nosso sistema nervoso central. Grande parte da dieta que o povo está consumindo hoje é muito pobre em vitaminas do complexo B, porque contém aquilo que nós falamos, a maioria são cereais e são cereais refinados. Alguns deles se incluem, então, algumas vitaminas, mas são vitaminas sintéticas, e essas vitaminas não têm pouca absorção ou pouca biodisponibilidade no nosso organismo. Mas existem, por exemplo, cereais integrais que têm 19 ou 20 nutrientes, e quando se refinam e se acrescentam aquelas vitaminas que são sintéticas, apenas acrescentam 5. Então existe uma deficiência, um déficit de vitaminas do complexo B na saúde geral da população. Quando você começa a comer os produtos integrais, deixando refinado, você não está somente eliminando alguma coisa que é deletério para a sua saúde, assim como também estará acrescentando elementos que vai trazer vida, vai trazer saúde ao seu organismo. Então, vamos repetir novamente, isso tem que estar bem arraigado na sua mente. Primeiro, durante 40 dias, nada de produtos de origem animal. Durante 40 dias, nenhum tipo de açúcar refinado em qualquer forma. E durante 40 dias, nenhum cereal refinado em qualquer forma. Agora, durante os 40 dias, nós também não utilizaremos nenhum produto que seja processado. São aqueles produtos que vêm já supostamente beneficiados e que levam conservantes, aromatizantes, uma série de produtos químicos para serem preservados, melhorar o seu gosto e a sua aparência e que se encontram em seu estado que nós chamamos industrializados. Por que nós deveremos evitar esses produtos durante esse tempo? Bom, é muito fácil. Primeiro, uma coisa muito comum presente nesses alimentos é que eles estão cheios de sódio. Por que sódio? Porque o sódio é o conservante mais barato que existe hoje e as indústrias dos alimentos, elas abusam no seu uso para quê? Para dar uma vida maior aos produtos que colocam nas prateleiras dos supermercados. Só que o sódio tem os seus problemas para a nossa saúde, porque o sódio ele retém água no organismo. Então, cada gramo de sódio pode reter até 30 gramas de água. Então, o que nós não queremos durante esses 40 dias é reter líquido, o que nós queremos é eliminar, porque a água nós vamos ver que é o elemento que o corpo utiliza para eliminar toxinas. Inclusive, tem muitas pessoas preocupadíssimas com a sua pressão arterial que está elevada, estão tendo muito cuidado com aquele saleiro da mesa, mas estão indulgindo em muitos produtos processados que está rico em sódio. Então, como diz a Bíblia, estão coando mosquitos, mas na realidade estão engolindo camelos. Agora, o outro aspecto muito importante também é que eles vêm cheios de aromatizantes ou então aqueles sabores artificiais. E uma pessoa pensa o seguinte: quando eu comer um produto industrializado que tem um sabor artificial de morango, eu estarei ingerindo apenas um produto químico. Não, na realidade não é isso.
A indústria dos alimentos, para se obter esse sabor, por exemplo, de morango, não é um produto químico. É, na realidade, uma mistura de 45 produtos químicos diferentes. Agora, você imagine aqueles que comem sabor artificial de coco, ou de baunilha, ou de tangerina, todos esses que dão sabores artificiais, essa grande quantidade de produtos químicos está ingerindo-se diariamente, e não é de admirar-se que o corpo chega um momento que ele não resiste, então ele começa a capitular. Abre-se as portas para as enfermidades e certamente vem a velhice e a morte prematura. Agora, seguinte, durante esses 40 dias, existe uma coisa que nós não vamos eliminar, não vamos diminuir, e sim vamos aumentar. Aumentar o quê? Precisamos aumentar o consumo de água. Nós vimos durante essa semana que mais de 95% da população não está tomando água suficiente. Vive no estado de semidesidratação e que esse estado de semidesidratação está trazendo muitos transtornos. Mas o mais importante durante os 40 dias é que, tomando 2 litros de água por dia, aproximadamente, nós estaremos fornecendo ao nosso organismo aquele elemento que ele pode utilizar para transportar toxinas. Nós vimos durante essa semana também que a água é o único veículo que o corpo utiliza para transportar toxinas. Ela utiliza, por exemplo, as fezes, a urina, o suor, as lágrimas e também a respiração, que a água sai em forma de vapor juntamente com outras toxinas. Se não temos água suficiente, o que vai acontecer? Todos os subprodutos do metabolismo que são toxinas, que deveriam estar sendo eliminados, serão simplesmente o quê? Estarão, melhor dizendo, se acumulando no nosso organismo, criando condições mórbidas e criando aquelas condições perfeitas para que as enfermidades possam então aparecer. Então, durante os 40 dias, vamos aumentar o consumo de água. Durante os 40 dias, vamos aumentar também, ou iniciar para muitos talvez, uma atividade física moderada. Eu sempre menciono a atividade física, nós vimos que o benefício da atividade física não é a intensidade com que se faz a atividade física, senão a frequência. É melhor fazer diariamente, sendo frequente, uma atividade física leve ou moderada, do que matar-se um dia e passar 4 ou 5 dias sem fazer nenhuma atividade física. Os benefícios, volto a afirmar, está relacionado com a frequência e não com a intensidade. Então, a atividade física durante os 40 dias será fundamental para a nossa saúde. Notem, durante esses 40 dias, como eu mencionei a princípio, quando retiramos esses agressores, que são os excessos de produto de origem animal, através do colesterol, através daqueles elementos que o acompanham, devido aos processos hoje modernos de produção em massa desses produtos. Quando nós também evitamos o açúcar com as suas implicações para o nosso sistema neuroendócrino, devo mencionar também que ele tem um efeito deletério também sobre a nossa imunidade, reduz a nossa imunidade. Quando reduzimos produtos refinados, também que vai fornecer para nós, através dos integrais, mais fibras, melhorar quadros de prisão de ventre, uma série de outros problemas, além de controlar diretamente o nível de açúcar e o nível de colesterol. Quando nós aumentamos o consumo de água, então nós estamos ajudando a criar aquelas condições ideais para que o corpo possa realmente fazer o seu trabalho. E o outro aspecto seria, durante esse período de 40 dias, aliás, seria melhor que nunca utilizasse, mas principalmente durante esses 40 dias, não utilizasse o micro-ondas. E eu expliquei essa semana por que não se deve utilizar o micro-ondas, mas eu vou repetir. O micro-ondas, ele aquece os alimentos usando ondas eletromagnéticas. Então, através de vibrações e mudanças das polaridades dessas moléculas em milhões de ciclos por segundo, aquela molécula aquece, mas também muda-se a sua estrutura.
Quando nós ingerimos aquele alimento, o corpo já não a reconhece, então desencadeia-se uma resposta imune. O número de leucócitos aumenta assustadoramente, como se fosse fazer frente ao quê? Fazer frente a um invasor. Então, durante esses 40 dias, evitaremos os micro-ondas. Todos os alimentos cozidos deverão ser consumidos com os alimentos crus. Deve-se evitar, durante esse período, comer somente alimentos cozidos, porque um fenômeno parecido ao que acontece com micro-ondas ocorre quando nós comemos alimentos puramente cozidos. Para evitar essa leucocitose digestivas, nós temos que acrescentar os alimentos crus. Comemos um pouquinho antes ou podemos comer juntos. Então, não haverá problema nenhum para a nossa saúde. Então, já imaginaram, agora você está pensando, puxa vida, quantos e quantos hábitos estão colocando essa carga terrível no meu organismo através de tantos anos? E eu creio que chegou o momento que o seu corpo vai necessitar de umas férias. E é interessante notar que durante esse processo, não necessita nem se completar os 40 dias. À medida que você vai entrando nesse processo, já na primeira semana, você vai perceber que muitas coisas mudarão na sua saúde. Você começará a ter mais energia, mais disposição e também muitos sintomas, talvez, de enfermidade que você sinta, simplesmente desaparecerão. Muito bem, vamos agora falar da parte da desintoxicação em 40 dias, não na parte de alimentação, mas sim na parte daqueles tratamentos naturais que vocês poderão utilizar durante esse período para ajudar o corpo no processo de desintoxicação. Existem vários tipos de terapias. Existem, por exemplo, a hidroterapia, que é o tratamento com água, utilizando-se da variação da temperatura da mesma, água quente, água fria. Existem também a helioterapia, que é a utilização da luz solar na quantidade e no horário adequado. Existe também a